Fala, crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Livro da Revelação, último livro da sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3, a partir do versículo 14, diz: E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que sejas tu rico, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com um colírio para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, então, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante esse texto, o início dele, porque diz que é uma carta à igreja. Dentro dessa sequência de visões, ele começa ali, inspirado pelo Espírito Santo, na ilha de Patmos, a enxergar algumas coisas, e as primeiras orientações de Deus para ele são para enviar cartas às 7 igrejas. Esse conceito de igreja ali era tanto para aquelas instituições do primeiro século, como para tipos de igreja no decorrer da história. E uma dessas igrejas, a igreja de Laodiceia, ela tem um problema grave. É uma igreja que deixou de ser quente há muito tempo, deixou de ser fiel, não está nem fiel e temente a Deus, e nem é uma igreja completamente desviada, ou seja, alguém que ainda não se tornou igreja, na verdade. O texto vai dizer: vocês não são nem quentes, nem frias. Quem me dera que vocês fossem ou quentes, tementes a mim, ou frias, completamente distantes, porque o frio pode vir a ser quente, porém, como vocês não são nem quentes nem frias, como vocês se apresentam como mornas, eu não tenho outra escolha a não ser vomitar vocês. Ou seja, o conceito de vômito. O texto é muito duro aqui, porque fala sobre vômito e depois fala sobre desgraça. Vocês, como aquelas que não temem mais a minha palavra, a minha vontade, a minha verdade, precisam voltar ao primeiro amor. O texto é para a igreja e não deve ser usado como palavra evangelística. É claro que a gente usa, mas o versículo 20, por exemplo, muito duro: eis que estou à porta e bato. É Jesus se apresentando para uma igreja, dizendo: vocês se colocam como igreja, tem nome de igreja, talvez até cheiro de igreja, cara de igreja, estrutura de igreja, mas o dono da igreja está do lado de fora. Então, no século XXI, quando nós temos a percepção clara de que nós devemos ser templo do Espírito Santo, que a nossa vida deve ser habitação do mover do Espírito Santo de Deus, ele nos apresenta, no dia que se chama hoje, a ideia: olha, eu estou aqui do lado de fora, conheço as tuas obras. Deus, ele conhece o nosso caminhar, e isso não deve ser enxergado por nós como sentimento de desespero, do tipo: estou te olhando, hein? Eu sei que tu tem andado, hein? Não. É pela compreensão do salmista de que ainda que eu vá no mais profundo do abismo, no mais alto dos céus, Deus está com a gente em sua onipresença. Ele conhece o seu caminhar. E se ele conhece o seu caminhar, isso não deve ser visto como desespero, sim como alegria e certeza de proteção e providência. Onde temos andado, onde temos caminhado, onde temos investido nosso tempo, a nossa inteligência, os nossos bens. Vocês se acham ricos e cheios de bens, ele diz, não tendo necessidade de nada. Versículo 17, vocês não sabem, porém, que são uns desgraçados. É dura a tradução da King James no versículo 17, mas o conceito aqui é: vocês não têm ainda percepção da necessidade, da carência, da dependência da graça que vem de mim. Ou seja, vocês se acham ricos, autossuficientes. Uma igreja que se dizia igreja onde Jesus estava do lado de fora. Uma igreja que se colocava como igreja, mas não ouvia o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que se dizia igreja, mas caminhava com base na autossuficiência. Interessante essa compreensão do Deus que verdadeiramente cede a real riqueza. Ao que vencer, versículo 21, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai.
Vencer diz respeito a se reconhecer carente da graça de Deus. Vencer diz respeito a abrir o coração para que aquele que está à porta de fato entre. Vencer diz respeito a dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Vencer diz respeito a compreender que dependemos de Deus para sermos prósperos, para sermos puros, para sermos verdadeiros. Aconselho-te a comprar de mim, ele diz isso no versículo 18. O profeta Ageu garante para nós, capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 55 nos garante um alerta, por que comprais, por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão? Que reflitamos sobre onde temos andado, o que temos ouvido, o que temos valorizado, o que temos investido. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, mas além disso, que estejamos atentos para ouvir aquilo que Ele tem falado. Amém.